No frio, o que é melhor além de um chocolate quente? É o tricô, né? Então eu estou aqui fazendo um tricôzinho e me lembrei de um problema que é muito comum em iniciantes, mas pode acontecer com qualquer expert, com qualquer pessoa de larga experiência na máquina. Isso é mais comum do que se pensa. Mas iniciante, principalmente, que é o nosso foco aqui, então eu queria tecer comentários que a experiência me ensinou. Esse tipo de problema aqui, ele não acontece do nada. Sempre tem um motivo. O principal causador disso, ou eu diria, os principais causadores disso, seriam o tensor, o carrinho e a tricoteira. Então, na hora de investigar por que isso está acontecendo com você, você já tem que partir desses, para analisar esses 3 itens. O tensor. O tensor é um equipamento totalmente separado da máquina de tricô, em tese, e ele tem por função manter o fio esticado entre o próprio tensor e o trabalho. Mas, principalmente aqui de baixo, entre o trabalho e o alimentador. Eu vou tecer aqui, ó, entre o trabalho e o guia-fio, que é o alimentador de fio do trabalho. Se aqui tiver frouxo, vai acontecer isto daqui. Então, o que pode causar? O mais comum é ser o tensor. Ou ele pode bater numa cortina, ele pode bater num armário, ele pode ter alguma coisa impedindo o movimento da antena. O que é a antena? O tensor em si, ele tem uma mola, que são esses arames que ficam para cima parecendo antenas, e por isso a gente chama carinhosamente de antenas. Mas são molas que elas ficam puxando o fio para cima, para mantê-lo esticado aqui. Se o tensor encostar em alguma coisa, ele para de exercer essa força. Então, é como eu aqui segurar o fio, o que vai acontecer aqui de baixo? Olha como fica solto o fio. É isso que acontece quando a antena do tensor bate em alguma coisa. Às vezes, ela inclusive engata, ela pode engatar, aqui tem uns metais que são tipo um guia-fio, às vezes ela pode inclusive engatar ali. Se a regulagem do tensor estiver muito, muito apertada. Aliás, o tensor tem botões de regulagem. Esses botões servem apenas para ajustar o fio no próprio tensor. Não se deve usar essa regulagem para ajustar o tamanho de ponto aqui. Negativo. Temos que usar pro tamanho de ponto este botão aqui. Aquele só serve para controlar como o fio passa pelo tensor, para ele não passar frouxo. Graças a Deus que no Brasil os nossos fios, eles são os fios mais ásperos, de maior densidade. Agora, se você usar um fio sedoso, por exemplo, você vai ter que apertar o tensor para ele comprimir um pouquinho o fio, para o fio não ficar frouxo. Não é para ajustar o tamanho de ponto. Ah, porque no fio não sei o que eu aperto ali. Não, o tensor você põe para os fios que você usa e acabou. Geralmente, se você não está trocando de fio toda hora, o que seria muito contraproducente, né? Quem trabalha um tricô comercial, você procura usar
fios que você possa ter estoque, usar, misturá-los, sem problema de um fio ser mais grosso, um fio ser mais fino, entendeu? Então, racionalizar o trabalho para ganhar dinheiro, né? Então, o tensor tem que estar para os fios brasileiros. Aqui eu estou usando 3 fios industriais juntos. A gente usa o tensor no menos apertado possível. Ou seja, a regulagem dele fica aberta. Tá? Então, o que acontece? Quando ele está bem ajustado, ele vai manter o fio sempre, sempre, sempre esticado aqui. Por consequência, se isso estiver tudo certo, temos que analisar a tricoteira. Se a tricoteira for daquela que gosta de tecer rápido, ela pode movimentar o carrinho mais rápido do que o tensor consegue puxar o fio. Então, faz uma coisa rápida, eu quero causar o problema e não consigo. Impressionante, eu queria criar uma outra alça, mas o meu tensor está tão livre e está tão tranquilo e tão certo que ele consegue me vencer. Então, mas muitas vezes isso não acontece. O fio não chega a subir e se o tensor não consegue puxar o fio todo, o que vai acontecer com o fio que ele não conseguiu puxar? Vai sobrar aqui. É claro que vai sobrar aqui. Não tem alternativa, o fio não foge, né? Então, este é um cuidado que a tricoteira tem que ter. Outro detalhe, você não precisa provocar o tensor, ou seja, na hora que você tece, ouça o barulho, o cleque que o carrinho faz. Se você trouxer o carrinho muito longe, como eu vejo muita gente fazer, o tensor vai ter que trabalhar muito mais para puxar esse fio de volta. Este fio aqui, ele tem que ir puxando para cima. Se for tanto fio que ele não consegue mais puxar o suficiente, pode dar aqui uma alça. Então, tente se guiar pelo cleque do carrinho. Deu volta. Eu vou mostrar para você aqui. O cleque do carrinho é este aqui, ó. E do lado de cá, aqui. Veja que esse cleque só vai acontecer quando a última agulha passar por aqui. Passou, já pode voltar. Então, tudo isso aqui do carrinho, você não precisa afastá-lo do trabalho. Chegando aqui, você já pode voltar. Isso no ponto liso. Tá? Que é o ponto meia. Quando você tecer com cartelas, é uma outra situação. O carrinho, ele precisa selecionar as agulhas. Então, é recomendável tirar o carrinho de cima, pelo menos até você liberar a última agulha, porque embaixo o mecanismo precisa de espaço para movimentar as agulhas. Na Lanofix, você ainda tem que memorizar, passar as memórias mecânicas naquele pino que movimenta a memória, então tem que tomar cuidado. Mas em liso, você não precisa tirar totalmente. Então, deu o cleque, posso voltar. Ainda estou em cima do trabalho, posso voltar. Entendeu? Então, desse jeito você ajuda a máquina. Lembre-se que uma pessoa, quando aprende a dirigir um automóvel, no início é tanta coisa,
você tem que dirigir, você tem que trocar a marcha, você tem que enfiar o pé na embreagem, acelerar, ligar pisca-pisca, é tanta coisa que no começo você fica aflita. Você acaba esquecendo, meu Deus, a marcha, é uma confusão. Mas o seu cérebro, ele vai automatizando esses movimentos e daqui a pouco você está dirigindo como se você nem lembra que você botou o pé na embreagem para trocar marcha, aquilo se automatizou. É assim no tricô. Você tem que treinar, observar, acostumar o seu olho a olhar cada vez a carreira, o carrinho, se saiu o suficiente. Então, automatizando isso, fica tranquilo. Treine. O recado é treinar, não para você saber. Chega um ponto em que o treinamento é só para orientar o cérebro. Certo? Então, olhar, por exemplo, passar o olhar sobre as agulhas, praticamente a cada carreira, se torna um hábito que você nem percebe mais que você está fazendo. Entendeu? Então, isso é sumamente importante. Bem, visto o tensor e visto a tricoteira, temos que pensar no basculante. Observe o seguinte. O fio está por cima desta parte aqui do basculante da máquina. E ele está por cima por proteção, porque aqui de baixo, aqui onde termina este ferro aqui, ó, bem aqui de baixo, está a primeira escovinha. E o fio está aqui em cima, ó. Você está vendo? Então, isso impede que o fio enrosque embaixo na escovinha ou nas rodinhas dentadas. Quando a gente mexe no fio, por qualquer motivo, desmanchar uma carreira, sei lá, para fazer um aumento, uma diminuição, um arremate, fatalmente a gente vai tirar o fio vai ser movimentado, certo? E muitas vezes ele fica embaixo. Então a gente tem que esticar o carrinho um pouco para que ele volte para cima. Eu segurei aqui, ó, para não desmanchar este ponto. Então eu movimento, tá? Ele estando em cima, ele não tem motivos para enroscar nas escovinhas. Concorda? Ó, ele está por cima. Ele está aqui por cima. Este é o cuidado que você precisa ter. Observação. Entendeu? Nunca afaste excessivamente o carrinho. Não inicie a carreira com excesso de velocidade. Se tocar no fio com as mãos, com os dedos, com o remalhador, tocou no fio, tem que se preocupar com a posição dele para ele recomeçar o trabalho, continuar o trabalho, recomeçar a tecer, certo? E observação. Velocidade da tricoteira não é ganho de tempo, porque se der um problema, você vai perder mais tempo consertando do que se você tecer com calma, sem interrupções. E o tensor, já expliquei, ele tem que funcionar com uma certa calma da tricoteira. Experimente, vai dar certo.